Quando o calor das circunstâncias, das adversidades e das dificuldades, pressões, aparentes perdas, chegarem até você ou até a mim, como verdadeiros discípulos de Cristo, talvez seja esta a hora e a oportunidade de reafirmarmos o senhorio de Cristo sobre a nossa vida e confirmarmos em nosso coração que de fato Ele é o Senhor. Jesus nos falou em seu Evangelho de que aquele que o confessar diante dos homens, Ele o confessará diante de Deus o Pai. Talvez seu pensamento esteja não em afirmar o senhorio apenas de algo verbal, pela boca, diante dos homens, mas fazer essa afirmação do senhorio de Cristo a partir de uma coisa muito óbvia e muito elementar: nossas escolhas, nossas decisões, nossos critérios, em tudo o que venhamos a fazer, ficará demonstrado, sim, que Jesus é o nosso Senhor, ou talvez não seja o nosso Senhor. Aqui chegamos na segunda característica de um verdadeiro discípulo de Cristo, a nossa lealdade a Ele. Seremos leais, responderemos a Ele em uma aliança, tal qual marido e mulher, quando fazem seus votos matrimoniais e renovam esses votos a cada ano, eles reafirmam, olhando para o anel, que foi um símbolo da aliança de casamento, de que não importam as pressões, as dificuldades, as circunstâncias, os sentimentos, eles olham para os votos, eles olham para a promessa e a palavra que eles expressaram no altar e seguirão juntos até que a morte os separe. No nosso caso, nós não apenas podemos enfrentar até a morte, se ele não vier na nossa geração, mas viveremos com ele para toda a eternidade, confirmando o senhorio dele em nossas vidas, em nossos passos, em nossa jornada, em nossa caminhada de fé cristã. Afirmaremos essa segunda característica tão importante de um verdadeiro discípulo de Cristo, o senhorio dele em nossas vidas. Aleluia! Outra característica importantíssima de um discípulo de Cristo reside em enfrentar a espada de Cristo. Veja, por exemplo, a palavra de Cristo no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 34. Ele disse, abre aspas, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. E é essa espada de Cristo que é uma afirmação extremamente dramática para cada um de nós, porque Ele é o príncipe da paz, mas Ele vai nos trazer espada, sim, e Ele afirma nessa mesma passagem que essa espada dividirá em uma casa entre 2 contra 3, pai contra filho, mãe contra filha, tão somente porque o Evangelho, uma vez abraçado, remete-nos a uma jornada de uma contracultura, contrária a uma cultura presente do Deus deste século, que influencia até hoje os homens que estão em Adão, com seus valores podres, vis, abomináveis e contrários aos princípios da palavra de Deus. O Evangelho nos convida para essa contracultura, e porque vivemos numa contracultura ou numa contramaré, haverá resistência, haverá dificuldades, haverá embates, haverá situações em que o desânimo chegará ao nosso coração. Mas em Cristo nós seremos despertados pelo seu Espírito para reafirmarmos a aliança, para confirmarmos a nossa lealdade para com Ele, para abraçarmos não somente a paz que temos em nosso coração, mas estarmos dispostos, resolutos a enfrentarmos a espada, a estarmos dispostos a enfrentar todas as pressões das circunstâncias, dos homens, das trevas. Como diz um velho cântico, ainda que os montes se desabem sobre mim, ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que as trevas também se levantem contra mim, meus lábios proclamarão e confessarão que Jesus é o nosso Senhor. Esse é o desafio, essa é a chamada de um verdadeiro discipulado. A espada de Nero cortou a cabeça do apóstolo Paulo.
A espada de Nero trouxe a sentença da crucificação, da morte de Pedro, o apóstolo, que fora crucificado de cabeça para baixo a seu pedido, recusando-se a ser crucificado como seu próprio Senhor e Salvador Cristo fora crucificado. Ele submete-se a uma crucificação de cabeça para baixo e morre, mas deixa um testemunho vivo. O grande testemunho do grande homem evangelista chamado Estevão, que estava pregando no livro de Atos, capítulo 7, em seu célebre sermão, fazendo uma retrospectiva da história do povo de Israel no Velho Testamento até a chegada do Messias. E ao terminar aquele célebre sermão, ele é apedrejado por aquela multidão instigada pelas autoridades religiosas. Até mesmo foi consentida a sua morte, com a aprovação daquele que era perseguidor da igreja naquele momento, Saulo, que passa a se tornar posteriormente o apóstolo Paulo, de perseguidor para um grande pregador. E foi esse Estevão, considerado e chamado primeiro mártir da Igreja de Cristo, primitiva de Cristo, que nos ensina acerca da lealdade e de enfrentarmos também a espada de Cristo nas nossas vidas. Nem sempre essa espada será um elemento físico, nem sempre essa espada será literalmente material, mas a espada pode retratar para cada um de nós circunstâncias adversas que tentam forjar em mim e em você um caráter resiliente, uma verdadeira modelagem no caráter de Cristo Jesus em nossa vida. E nós chegamos ainda a uma quarta característica importante, que seria, de fato, para cada um de nós, um amor mais sublime, um amor maduro, um amor perfeito, um amor genuíno. O apóstolo Paulo diz que quando eu era menino, eu cresci, eu falava como menino e agia como menino, mas depois que eu cresci, disse o apóstolo, eu deixei as coisas de menino. A vida cristã nos convida para a maturidade. A vida cristã nos chama para um relacionamento onde nós vamos nos relacionar com Deus não interessados no cartão de crédito dele, não interessados no cheque especial do banco de Deus, mas interessados em conhecê-lo, em amá-lo, em ter um relacionamento totalmente desprovido de interesses, não numa relação mercantilista, não numa relação mercadológica, numa relação de balcão de negócios da fé, de self-service da fé. Pelo contrário, é uma relação onde nós o buscamos muito mais interessados no que ele é do que no que ele faz. E nós sabemos que se o amarmos e se o buscarmos com todo o nosso coração, ele cuidará de cada um de nós, suprirá cada uma das nossas necessidades. E ele nos ensinou: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em Mateus 6,33, Jesus chama a atenção dos seus discípulos que as coisas terrenas, que o alimento desta terra, as coisas materiais não devem ser a prioridade. E um sinal evidente de um cristão maduro, de um discípulo verdadeiro de Cristo, é esse amor sublime. Amor não é um sentimento, é uma decisão. Eu decido amar, eu decido caminhar e andar com aquela pessoa. E eu não tenho dúvida que você decidiu caminhar com Cristo todos os dias da sua vida. Ele é o tesouro, ele é o maior patrimônio que temos neste planeta, onde nós habitamos. Ele é a dracma perdida, aquela joia preciosa que nós encontramos e precisamos valorizar essa marca tão importante, o amor de Deus, que nos constrange e que nos leva a essa maturidade de respondermos a Ele, não interessados no que Ele faz, mas no que Ele é. Deus abençoe a sua vida. Aguardo você no nosso próximo estudo, um bom estudo para você, conferindo estas passagens do Novo Testamento. Até breve. Deus abençoe o seu coração.